Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística, onde nos encontramos aqui para nos conectar com o Evangelho. Então, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. E você que é novo por aqui, desde já, né? Fique até o final, acompanhe. Hoje nós vamos ter o estudo de João capítulo 6, parte 2, porque é um capítulo muito grande, então eu dividi em duas partes. Vamos já, desde já, dar início então ao estudo. E mais uma vez, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você tiver alguma dúvida ou quer, né, completar, você pode deixar escrito aqui no chat que eu vou responder a sua pergunta. Agora, para iniciar, vou entregar este momento a Deus, né, para que ele venha aqui fazer parte conosco. Afinal, vamos falar da sua santa palavra, do seu evangelho. Senhor Deus, Pai amado e altíssimo, eu inicio, Senhor, te glorificando, te adorando e te dando graças. Se estamos aqui, Senhor, reunidos em torno deste vídeo, em torno deste estudo, Senhor, é para levar a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha desde já fazer parte aqui conosco, que venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, que venha quebrantar o nosso coração através da sua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria e entendimento, Senhor, da sua palavra para que possamos vivê-la no nosso dia a dia. Desde já eu oro pela vida de cada pessoa que se encontra aqui reunido neste momento, assistindo esse vídeo. Abençoa cada casa, Senhor. Por isso eu oro, por fé, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já havia adiantado, né? Esse é o nosso estudo bíblico, Conexão Evangelística. Estamos estudando aqui o Evangelho de João. Estamos no capítulo 6. E vamos hoje, eu vou passar aqui, né? Nós vamos iniciar, então, do versículo 44. Mas eu vou fazer aqui uma prévia. Então, em João 6, né? Nós já vimos na parte 1 a multiplicação dos pães e peixes, né? E vamos ver ainda Jesus andando sobre as águas. Nós vimos já o momento em que Jesus se apresenta como o pão da vida. E esse capítulo, ele nos mostra, né, qual deve ser o foco da nossa vida, né? Qual é o real alimento, nosso maior anseio, né? Onde está a nossa maior necessidade, que é em Jesus. Então, para isso, eu te convido para que você assista até o final. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative aí o sininho, assim todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai receber a notificação. E também compartilhe muito para que o evangelho chegue cada vez a mais lares, cada vez a mais casas. Então, sem mais, vamos dar início então, João 6, parte 2. Vamos lá. Então, eu vou avançar aqui. Nós vamos iniciar do versículo 44. Mas, como eu já coloquei aqui na tela, aqui a gente vê, né, anteriormente, Jesus ele já fez, né, a multiplicação dos pães e dos peixes, como já foi falado no capítulo, na parte anterior. Nós vimos que as pessoas estavam seguindo a Jesus pelo motivo errado. Nós vimos que as pessoas murmuravam e mostrava ali a desaprovação, mostrava a rejeição deles, né, através da murmuração. Então a gente finalizou a parte 1 quando Jesus aqui no versículo 43 respondeu: não murmureis entre vós. Né? A murmuração ela é uma reclamação, ela é algo que não agrada o coração de Deus. Então vamos iniciar aqui do versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui a ideia é que toda iniciativa para a salvação vem da parte de Deus para o pecador e não do próprio pecador. Então, sem essa atração para o Pai,
que é feita pelo Espírito Santo, ninguém poderia ir a Deus, nem sequer teria algum desejo de ir a Deus. Então, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, é aquele que, através do Evangelho, é aquele que vem e nos leva até o Pai. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Então, todas as vezes que nós vamos a Jesus, é através do Espírito Santo, é o Pai que envia. Nunca parte apenas da parte do pecador. Não, eu reconheço que eu estou em pecado e vou mudar. Não, é o Espírito Santo que nos convence, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Quebranta o nosso coração para que a gente entenda de fato que somos pecadores, que muitas vezes nós temos até essa dificuldade de entender o quão pecadores somos. Versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Isso é encontrado lá em Isaías, no capítulo 54, no versículo 13. Né? Deus atrai os pecadores a Cristo por meio do Espírito Santo. Então, ele que efetua, né, por meio ali das escrituras, as escritas dos profetas. Lá em Isaías 54 diz assim: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Depois você pode, né, abrir a sua Bíblia lá em Isaías 54, 13. Então, o nosso Senhor, ele está dizendo aos judeus, né, que se realmente eles conhecessem o Pai, eles aceitariam a Cristo. Então, Jesus aqui deixa claro, quando ele fala: portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, ele está dizendo para os judeus: olha, se você de fato conhecesse o Pai, né, como você está dizendo que conhece, você estaria vindo a mim, e não ao contrário, querendo bater de frente comigo, querendo teimar, querendo murmurar, querendo descredibilizar aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes o ser humano, ele acha que Deus tem que agir ali da maneira racional, como ele pensa, naquele método, daquele jeito. Então era isso aqui que os fariseus, né, era isso que esses judeus aqui na época, eles não estavam compreendendo da fala de Jesus. Então Jesus, ele deixa muito claro: olha, se você conhecesse de fato o Pai, se você tivesse escutado, né, o Pai de fato, você estaria vindo a mim, você me aceitaria. E isso é ser ensinado por Deus, porque ali o próprio Jesus estava ensinando, né? E serão todos ensinados por Deus. Então, através da sua palavra, através das suas escrituras, e aqui dentro desse contexto era o próprio Cristo ensinando. Versículo 46. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, vamos lá, né? Então, ele, no versículo 45, ele diz: aqueles que vêm a mim, aqueles que o procuram, aqueles que creem, aqueles que o buscam, né? Será ensinado. Aqueles que se colocam também como ensinável, porque muitas vezes as pessoas procuram a Cristo, querem o milagre, mas não querem aprender, não querem entender mais a fundo do Evangelho, querem ficar só com o que acha, Então, deixe Deus ensinar através da palavra, deixe Deus ensinar, né, através do Evangelho. E aqui no versículo 46, quando ele diz: não que alguém tenha visto o Pai. Visto, no grego, é orão, oral. E quer dizer compreender totalmente, entender com a mente, discernir claramente, né? Ver a verdade completamente. Então, quando fala, né, a não ser aquele que veio de Deus, este viu o Pai. Então, este, né, refere-se a Cristo. Só ele entende, só ele compreende perfeitamente o Pai. Então, tudo que se aprende a respeito de Deus deve ser aprendido por meio de Cristo, que será
de acordo aqui com a palavra. Então é exatamente isso que ele está dizendo. Quem viu o Pai? Quem viu o Pai? Quem viu Deus? Jesus. Então, ele tem autoridade para ensinar sobre o Pai. Ele foi enviado do Pai para ensinar, para trazer essa palavra, para trazer o Evangelho, para trazer o conhecimento do céu. Porque até então, os seres humanos ali tinham os escritos, tinha os manuscritos ali de Moisés, tinha as profecias, mas aqueles estavam em contato com o próprio Cristo. O próprio Cristo estava ensinando, o próprio Cristo que estava lá com o Pai. O próprio Cristo que entende perfeitamente a vontade do Pai, o que é que o Pai quer, quais são os planos. Então, isso deve ser aprendido através de Jesus, de acordo com a palavra, de acordo com o que Jesus estava ensinando. E aí ele fala sobre crer. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, crer não é algo que o crente terá, mas é algo que o crente já tem. O que é ser crente? Eu sempre falo aqui, às vezes as pessoas confundem com religião. Ah, fulano é crente. Gente, crente é todo aquele que crer. Todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê que de fato Jesus era Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele veio como uma forma humana. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele venceu a morte, ele levou sobre si as enfermidades, o pecado, as dores, enfim. E aí eu creio que essa palavra que ele deixou é para me ensinar, é para te ensinar. Eu creio que a minha vida pode ser transformada, direcionada e guiada pelo Espírito Santo. Crer é crer. Por isso que ele diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque nós estamos crendo naquilo que nós não vimos, mas nós confiamos tanto, nós acreditamos tanto, nós cremos naquilo, porque o nosso coração testifica, o Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica no nosso coração. Quando a gente lê essa palavra, quando a gente debruça sobre o Evangelho de Cristo, nós vemos a mudança, a transformação, que não é de uma hora para outra, mas Cristo aos poucos vai trabalhando na nossa vida através dessa palavra. Ele vai nos moldando para essa vida eterna que ele fala. E aqui no versículo 48, quando ele fala, eu sou o pão da vida. Então, como pão da vida, Cristo dá vida ao crente, ou seja, aquele que nele crê. E ele mantém essa vida. Ao usar as palavras eu sou, Jesus claramente se identifica como Deus do Antigo Testamento, que nós podemos encontrar lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14. Deus ele se apresentava como eu sou, eu sou. Eu sou o pão da vida. Então aqui ele está claramente se identificando. Eu sou Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá vida àquele que em mim crê. Aquele que crê em mim terá a vida eterna. Aquele que vem a mim. Aquele que não viu, não está vivendo, não está aqui comigo conversando, mas através dessa palavra que está escrita aqui, crê. Vem a mim, abre o seu coração para uma transformação e esse terá a vida eterna. Não sou eu que estou dizendo, são palavras de Jesus, aqui no versículo 47, 48. Quando Jesus fala, vem a mim, né? Aquele que crê em mim, aquele que vem a mim, muitas pessoas às vezes têm medo, mas eu vou a Jesus e ele vai me quebrar todinho e vai me começar do zero. Não, são processos. Primeiro você aceita, você vai entendendo da palavra, você vai buscando. E Jesus, ele é esse pão da vida. Ele é esse pão que ele alimenta diariamente. Todo dia ele alimenta um pouquinho mais e vai te fortalecendo, vai te mostrando o caminho a seguir. E é dessa forma que Cristo faz, porque é algo leve. Ele é o pão da vida. É essa palavra que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito. Ele é o pão, ele que dá a vida eterna. Quando ele diz que é o pão da vida, é o pão da vida eterna. É Jesus.
É por isso que hoje, até hoje, nós fazemos a Santa Ceia para nos lembrarmos daquele ato onde ele ali reunido com seus apóstolos partiu o pão, sempre se referindo pão a um alimento, mas não o alimento, o pão, aquele pãozinho que a gente passa manteiga e toma café, mas ao alimento espiritual, que é isso que nos dá vida. E é isso que Jesus está dizendo que é para nós. Ele é o pão da vida. Versículo 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Então, o maná de Deus, aqui representado no versículo 49, é o maná que Deus deu no deserto. Ali já estava apontando para Cristo. No entanto, os tipos, não têm vida em si mesmo, portanto não podiam efetuar a salvação. Jesus estava falando de vida espiritual. Aqui Jesus ele está falando espiritualmente. Olha, eles comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. E aí no versículo 51 ele complementa: eu sou. Novamente, Jesus aqui, ele se apresenta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que complexo, né? Para os judeus que estavam ali ouvindo aquilo, ele está falando espiritualmente, né? E é bem possível que quando Jesus disse isso, ele estava apontando para si mesmo. Ele diz: eu sou. Em essência, ele estava falando do seu corpo físico, que seria oferecido em sacrifício para remir a humanidade perdida. Quando ele fala, o pão que eu der é a minha carne. Isso ele está falando do quê? Ele já aqui, Jesus, ele já está apresentando, já está falando sobre o sacrifício da cruz. Olha, o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, o sacrifício da cruz foi para salvar o mundo. E quando ele fala, para que o que dele comer não morra, fala do que é espiritual. Não está falando que quem comer do pão vai viver eternamente aqui, do jeito que nós somos, do corpo físico. Mas está falando do espiritual, está falando do nosso espírito. Então, significa a reconciliação do homem com Deus, pois antes estava alienado de Deus. Mais uma vez que o nosso Senhor está falando da vida espiritual. Então Jesus, ele veio para esse sacrifício na cruz para nos livrar da ira de Deus. Jesus, ele veio com todo esse amor, com toda essa graça que derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós não perecêssemos. Então ele fala, eu darei pela vida do mundo. Então ele deu ali a sua própria carne, ele se despiu de si mesmo, ele foi envergonhado, açoitado, cuspido, pregado por mim e por você, e por todos do mundo. Mas nem todos aceitam esse sacrifício, nem todos creem, nem todos acreditam, nem todos levam a sério como era para levar. Muitos banalizam, cruz, eu sei, tá, ele morreu lá por mim, né, beleza. Sabe, quando a gente para refletir sobre isso, é algo tão forte, Às vezes a gente não aguenta uma acusação de um vizinho ou de alguém no ambiente de trabalho, a gente já quer logo, né, ali se defender, se rebelar, enfim. E Jesus passou por tanta coisa por nós, né? Ele foi humilhado, ele foi cuspido, chicoteado, envergonhado, e ele aguentou tudo aquilo calado por mim e por você. Mas para quê? Para dar vida ao mundo, para que tivéssemos acesso a essa vida eterna. Então, ele sempre aqui tá, toda vez que a gente vê falando eu sou, ele se revela como Deus. Ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é homem. E às vezes as pessoas têm a dificuldade de entender isso, né? E ele fala, se alguém comer deste pão, viverá para frente, então, para sempre. Então tá dizendo a mesma coisa que o versículo anterior, só que de uma forma diferente.
No 50 ele fala, para que o que dele comer não morra. E aqui depois ele fala, né? Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, perceba que Jesus, ele está falando a mesma coisa, de uma forma diferente. Então, ele diz, e não morra. Então, aqui ele diz, viverá para sempre. E, então, uma fala acrescenta a outra. Ele sempre está falando aqui da vida eterna, ele sempre está falando aqui da obra da cruz. O que é que ele fez, o porquê que ele fez, como ele diz aqui, eu darei a vida pelo mundo. Então aqui, claro, né, isso aqui foi antes da crucificação, aqui é o segundo ano mais ou menos do ministério de Jesus. Então ele já está apontando para o que foi que ele veio, diferente do que o povo queria, pegar ele, sentar ele numa cadeira, colocar uma coroa na cabeça dele e queria que ele fosse o tipo de rei que ele não veio para ser. E essa muitas vezes é a loucura da cruz para muitos, né? Eles não conseguiam entender como assim, ele é o profeta, ele se encaixa em todas as profecias, ele é o Cristo, mas ele está falando que ele vai morrer. E quem é que vai governar? Ele não é o rei, ele não tem que se assentar ali no trono. Então, as pessoas, elas não entendiam, e muitas vezes ainda hoje, não entende essa questão do sacrifício, daquilo que Deus quis mostrar com esse sacrifício. E aí a gente vai ver aqui, ó, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne para comer, né? Então eles ficaram, como pode isso? É canibalismo, né? A gente vai comer a carne dele, né? Como é isso? Então é bem assim, né? Mas é a maneira da gente permanecer em Cristo. Aqui eles não entenderam a analogia que ele estava fazendo. Então, eles já eram incrédulos. E aí, Jesus fala dessa maneira e eles ficam presos ali no pensamento físico, sabe? Eles estão pensando ali na carne mesmo, no braço, na perna, na carne. Mas aqui, Jesus, ele está falando espiritualmente. É por isso que é interessante para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, para quem não tem assim o conhecimento, esse estudo, porque muitas vezes Jesus ele está falando de uma forma figurada. Muitas vezes Jesus está falando uma coisa, mas não é exatamente aquilo que ele está dizendo. Ele não ia dar a carne dele para comer, mas ele está falando de uma forma espiritual. Então, aqui, né, os judeus, o homem não redimido, apesar de toda a sua altura intelectual, ele não conseguia pensar como Deus estava pensando ali, como Jesus estava apresentando ali o seu pensamento. E apesar da instrução e do autoaperfeiçoamento, apesar de tudo isso, ele não conseguia acompanhar o raciocínio ali de Jesus, porque Jesus estava falando de uma coisa e ele estava entendendo de outra maneira. Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, em vez de abrandar, né, ou modificar a doutrina aparentemente dura, Jesus aqui ele intensifica ao declará-la aparentemente dura. Ele intensifica como sendo indispensável para a salvação. Então, quando ele fala, ele está falando, olha, se você não comer da carne do Filho do Homem, se você não beber o sangue, ele está se referindo a quê? A cruz. Ele não está se referindo a pegar o sangue, beber e pegar a carne e comer, mas ele está se referindo ao sacrifício da cruz. Ele aqui está dizendo, olha, eu vou me oferecer na cruz para a salvação da humanidade. Em outras palavras, é isso que Cristo está dizendo. Quem não crê completamente nele, no que ele fez por nós, não será salvo. E é isso que ele diz, olha, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem vida eterna, e eu vou ressuscitar no último dia.
Então, o que ele está dizendo é: ei, eu vou fazer um sacrifício na cruz, eu vou me oferecer na cruz para salvar a humanidade, e você tem que crer em mim, no que eu vou fazer por vocês. E aqui a gente vê o grau de crença que é exigido, né? Refere-se à cruz, sendo o objeto total da crença de uma pessoa. Não há vida em nós fora de Cristo. Nós já estamos condenados. E Cristo veio justamente para fazer essa ligação, esse elo que foi quebrado a partir do momento que o pecado corrompeu, que o pecado entrou no mundo. Jesus ele veio para fazer essa ponte entre o homem e Deus, mesmo Jesus sendo Deus. Então ele vem para criar esse elo. Então, se nós não formos até a Jesus, nós não teremos a vida eterna. Se nós não participarmos dessa comunhão, aceitar esse sacrifício da cruz e entender que isso foi por mim, foi por você, foi pela minha família, foi pela sua, foi pelo mundo, mas que não bastou ele fazer. Eu tenho que crer, eu tenho que aceitar isso na minha vida, eu tenho que confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho que convidar Jesus a fazer parte da minha vida. Jesus ele já fez tudo que ele poderia fazer por mim e por você. E o que nós temos que fazer? Crer, aceitar, convidar ele para fazer parte da nossa vida. E aqui, né, a cruz ele é assim, fica para a gente refletir. Né? Jesus ele menciona a questão da ressurreição. Então nós sabemos que sim, nós vamos ressuscitar em Cristo e que fora dele não há vida, não há vida. Então Cristo é o caminho para a vida eterna. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo é a luz que nos direciona. E fora dele não há vida, só há morte. Morte ao qual nós já somos condenados, todos nós já somos condenados pelo pecado, mas a partir do momento que eu creio, que eu aceito Cristo, que eu convido Cristo, eu entrego a minha vida nas mãos dele, ele me garante a vida eterna. Ele diz que eu ressuscitarei no último dia e eu terei a vida eterna. Muitas vezes eu já ouvi muito, né? Ah, porque crente gosta de dizer que é salvo. Não é o crente que gosta de dizer, é a palavra de Deus que diz isso, que todo aquele que nele crê será salvo. É a palavra que garante, que no versículo 54 diz claramente: quem come da minha carne, ou seja, quem crê em mim, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Isso é ser salvo. Isso é ser salvo. É saber que Jesus fez esse sacrifício por mim e por você. Então, a ideia de que se deve comer e beber dele, até mesmo diariamente, fala de carregar a cruz diariamente. Nós podemos ver isso em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Todo dia nós abrimos mão, nós carregamos a nossa cruz, nós renunciamos coisas. E é isso, comer e beber da carne. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. Quando ele fala, a minha carne verdadeiramente é a comida. Então, nós precisamos diariamente comer. O que é comer a carne? É se alimentar da palavra, é negar a si mesmo, é levar a cruz. Isso é levar a cruz. Quando a gente nega a nossa carne, né, para seguir a Cristo. Eu nego ali uma vontade minha, ou enfim. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, novamente ele fala, a única maneira que uma pessoa pode permanecer em Cristo e Cristo nela, que garante uma vida vitoriosa e a salvação, é ter a cruz como objetivo da fé. Como afirmado isso numa base diária, Jesus aqui está dizendo, vem a mim. Ei, não tem nada do que você faz que você possa se salvar. É somente através do meu sacrifício da cruz. É por mim, é através de mim. Não tem outra coisa posta. Ele já colocou, ele é a pedra angular. Ele é aquele que já está estabelecido, já está feito. E aí ele, no 57, ele diz, assim como o Pai que vive
me enviou. O Pai é o doador de vida. O Pai é o doador de vida. Então, quando ele fala também viverá por mim, revela a verdade que, como Jesus não viveu uma vida independente do Pai, do mesmo modo, nós não devemos querer viver independente. Nós não podemos. Nós não podemos viver uma vida independente de Cristo. Nós obtemos e mantemos essa vida ao olhar o tempo todo para a cruz. O crente nunca se separa da cruz, nunca se separa de Cristo, nunca se separa de Jesus. Os nossos olhos têm que estar nele. Se a gente se separar, se a gente não olhar para a cruz, se a gente não olhar para Cristo, a gente atrai uma ruína espiritual. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, depois você pode abrir aí a sua Bíblia, pegar essa referência e olhar. Nós temos que olhar para Jesus. Jesus é o nosso foco. Jesus é o nosso alvo. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós nos esquecemos muitas vezes que as pessoas, elas têm falhas, assim como também nós temos. As pessoas são falhas. Ele é perfeito. Então é nele que nós devemos nos espelhar. Ele é o nosso modelo. Em Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que coisa mais linda. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, novamente, ele aponta para si mesmo quando ele fala que é o pão do céu, né? Ele põe aqui a sua superioridade, né, em relação à lei, porque aqui os caras eram muito preocupados com essa questão de lei. Porque a lei. Então, ele faz uma comparação, né, entre aquele pão que era um simples símbolo do pão verdadeiro que deveria vir. Então, ele sempre aqui ele volta e está falando do maná, que é aquele pão que desceu do céu, como eu já falei anteriormente, quando o povo saiu do Egito e estava andando pelo deserto, né? Deus proveu e fazia cair ali, então, o maná. Era uma espécie assim de semente, um pouco adocicada, e diariamente Deus liberava uma porção, né, desse maná ali para que fosse mantido o povo. Então, era uma representação ali, era uma simbologia. Então, quem comeu daquele pão morreu. Mas esse é o pão verdadeiro. Esse é o pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus. Só ele é o pão verdadeiro da vida, só ele que dá a vida eterna. E aí, dito isso, né, ele fala, ele tá ensinando, né, em Cafarnaum. A sinagoga é como se fosse ali o lugar, né, onde eles estudavam ali a palavra, onde eles liam ali, né, as leis, enfim, onde ficavam as autoridades ali que ensinavam. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Olha só o que é que o discípulo fala, né? Fala de outros além dos 12. Então, eles relutavam em aceitar a morte sangrenta do seu Messias, né? Ou confiar-se a uma personalidade divina, no cujo o mais notório seria o sacrifício de si mesmo. Então, eles ainda não estavam acreditando que seria feito dessa forma. Eles estavam pensando, de fato, Jesus como rei, como salvador, um rei comum, daquele que sentaria na cadeira, que ficaria ali governando, como o comum. Mas Deus, ele transforma coisas comuns. Deus, ele age de maneiras que são diferentes. Não é da maneira que nós, seres humanos, pensamos. Ele vai muito além. O nosso pensamento é muito limitado. Então, isso era para eles uma ofensa terrível, né? O que fazia da cruz uma pedra de tropeço para os judeus. Isso a gente pode olhar lá em Mateus, no versículo 16, no capítulo 16,
versículo 21. Então, isso para eles, assim, né? É duro esse discurso. O que é isso que nos dizem? Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então, Jesus, ele fala aqui, né, da incredulidade. Como assim? Vocês estão murmurando disso? Cara, isso não é nada. Imagina se você vê eu indo para a glória, eu indo para o céu, lá onde eu estava, porque eu estava lá, me esvaziei, nasci aqui como homem, assim como vocês, vou me fazer de pecador, mesmo sendo santo, vou carregar uma culpa que eu não tenho, mas é por amor a vocês, é para salvar vocês da ira de Deus. Vocês estão falando, murmurando disso? Vocês estão escandalizados com isso? É porque vocês não sabem de onde eu vim, então. Então, de fato, a cruz ela é uma ofensa para a maior parte do mundo. Infelizmente, às vezes até para a maior parte da igreja. Como em Gálatas, né? Você vai ler aí capítulo 5, no versículo 11. As pessoas, eu vejo assim, as pessoas tiram às vezes até o plano de Deus de contexto. As pessoas não entendem, não conseguem compreender. Ele é Deus. E ele escolheu ser dessa forma para nos livrarmos da ira de Deus. Porque se nós caíssemos na ira de Deus, meu Deus, eu não sei nem como pensar. Sei nem porque a gente lê e a gente vê, né? Quando a ira de Deus assim se acende, ou como é que é feito. Então, Deus, ele enviou ali o seu filho para que nós tivéssemos vida através dele. Então, Jesus fala, vocês estão escandalizados com isso? Só com isso? Vocês estão murmurando, estão aí falando? Então, vamos aqui. Aí ele fala, né, no versículo 62. Imagina se vocês vissem, né? Se vocês vissem para onde eu ia. Então, Jesus ressalta que se sua morte era uma pedra de tropeço para eles, quanto mais não seria a sua ressurreição. Ei, cara, você tá achando que minha morte é muita coisa? Imagina que eu vou morrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas não comprovaria a realidade e o valor de sua morte e a profundidade da incredulidade deles. Então, muitas vezes a gente vê aqui nas passagens Jesus falando, se você não está entendendo das coisas aqui carnais que eu estou te dizendo, imagina se eu te falar das coisas do céu. Então, nós precisamos, é por isso que eu sempre oro antes de começar o estudo para pedir o entendimento. E esse entendimento vem através do Espírito Santo. O Espírito Santo possa agir cada vez mais na minha e na sua vida para que a gente leia a palavra e entenda o que é que Jesus está me dizendo com isso? O que é que Jesus está me ensinando com isso? Para que a gente não fique lendo só carnalmente o quê? Vou comer a carne dele? O quê? Ele vai ressuscitar? Como assim? Então, que a gente consiga ter esse ensinamento, a gente leia, entenda o contexto da leitura, mas que a gente também aprenda espiritualmente, que a gente venha conseguir discernir no espírito o que é que Jesus está nos falando. Versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, o espírito é o que vivifica, é o Espírito Santo. E a carne que nada aproveita, de fato diz, se vocês pudessem comer literalmente a minha carne e beber o meu sangue, isso não salvaria suas almas. Então, a palavra carne, como usada aqui, se refere aos esforços do homem, qualquer que sejam eles, a parte de Cristo e da cruz. Então, não adianta eu fazer, eu acontecer, eu falar que eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo e eu faço. Nada do que eu faça vai me salvar. Eu sou salvo mediante a graça e do favor imerecido de Cristo. E a carne, de fato, para nada aproveita. Que a carne fica, apodrece, mas o espírito é o que vivifica. O nosso espírito é o que vivifica. Como é que o nosso espírito vivifica? Como é que a gente não morre espiritualmente? Se alimentando desse pão, desse vinho, desse alimento
que é a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo nos ministrar, deixando o Espírito Santo testificar, conhecer, sondar o nosso coração. Então, a gente precisa desse alimento todos os dias. A gente precisa ir até o pão da vida. A gente precisa comer o pão da vida, não só o pãozinho do café da manhã, mas a gente precisa acessar. A gente precisa ter comunhão. Versículo 64. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, aqui quando fala, né, vós que não creem, não creram no que ele havia dito a respeito de si mesmo, no que dizia a respeito da cruz. E hoje, muitas pessoas estão desse mesmo jeito. As pessoas não acreditam, outras blasfemam, sabe? Quando ele diz aqui, porque Jesus bem sabia desde o início quem eram os que não criam, não as pessoas em si, mas sim o que ocasionaria a incredulidade delas. E quando ele diz aqui quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Então aqui Jesus ele já está mencionando, né, Judas Iscariotes e a ocasião da sua traição, né, que era a cruz. Aqui ele já está falando quem o entregaria. Então ele já sabia. Então o convite é a quem quer. No entanto, se a pessoa rejeitar a cruz, né, o Pai ordena que o Espírito Santo vai à entrada dela. Como é que eu rejeito a obra da cruz? Como é que eu rejeito a Cristo, mas quando eu morrer eu quero ter a vida eterna? Se eu não quis me relacionar com Deus aqui, eu vou querer ver o que no céu quando eu morrer? Se eu não queria nem saber de Deus aqui na terra, se eu não quis aceitar Jesus, se eu não queria saber da palavra de Deus, se eu não queria saber nada de Deus, não queria aprender, não queria nada, e quando eu morrer eu quero ir para o céu. Quer dizer que bom, é só lá no céu. Eu estando aqui na terra eu não posso ter uma comunhão com Deus. Muitas pessoas têm um pensamento errôneo, equivocado. E essa questão, né, do Espírito Santo barrar a entrada dela, a gente pode ver depois. Eu vou passando as referências e depois você abre aí a sua Bíblia e pesquisa. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Muitas pessoas hoje é assim. Não, a vida é só uma, eu tenho que aproveitar mesmo, eu tenho que fazer e acontecer. Enfim, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero isso, não quero aquilo, eu vou vou curtir a vida, vou curtir o que tiver para curtir, porque a vida passa ligeiro, é só isso, quer dizer, eu não quero nada com Deus, mas aí quando eu morrer eu quero ir para casa dele. Assim, a gente só visita, a gente só é bem-vindo, a gente só é recebido nas casas às quais a gente tem comunhão com a pessoa. Não vai chegar numa casa de uma pessoa que você não conhece e vai entrando e vai sentar no sofá, já vai ficar pro almoço e já vai ali. Não existe. A gente é recebido por pessoas aos quais nós temos comunhão, nós temos um relacionamento. E com Deus é a mesma coisa. Como é que eu quero ir pro céu se eu não quero me relacionar com ele aqui? Não, Deus, é o seguinte, eu tô aqui, não quero nada contigo, não quero saber da tua palavra, não quero saber de igreja, não quero saber de crer em Jesus, Cristo, cruz, quero saber de nada disso. Eu vou viver aqui o que eu tenho para viver do jeito que eu quero. Mas quando eu morrer, tu deixa o meu canto aí na tua casa, viu? Olha só que loucura. Às vezes a gente acha loucura a cruz, mas a humanidade hoje não acha loucura a maneira como a própria humanidade está vivendo. Ou como não está se relacionando com Deus, sabe? Então, a gente precisa, sim, se alimentar dessa carne, beber deste sangue, né? Crer, convidar Jesus, se relacionar com ele. Versículo 66. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Olha que interessante, né? As pessoas muitas vezes querem andar com Cristo enquanto elas estão tendo uma ideia, né? As pessoas idealizam, Jesus, isso e aquilo. Mas quando a pessoa começa ali a entender, às vezes quer voltar atrás. Aqui tinha alguns discípulos que estavam seguindo ali a Jesus, né? Que estavam ali junto com a multidão, seguindo ali, servindo, e estavam com uma ideia errada acerca de Jesus. Quando Jesus falou que como era, quando Jesus expôs na verdade,
Muitos desistiram, tornaram para trás. Não, isso aqui não é para mim, não. Eu não quero. E é o que eu tenho dito. Às vezes as pessoas preferem lidar com uma mentira, preferem viver uma mentira, do que ter o contato ali com a verdade, encarar a verdade. Ah, que bacana, poxa, eu vou fazer parte disso. Olha, eu tô aqui com o Filho de Deus, vai ser desse jeito. Não é do jeito que eu pensava, mas eu vou estar aqui à disposição, eu vou servir aqui do jeito que eu posso, vou deixar ele me transformar. E sabe, aqui muitos voltaram atrás. Muitos não quiseram. Foi diferente daquilo que eles pensavam. E muitas vezes eu vou sempre repetir isso. A gente quer colocar Deus numa caixinha. E quando Deus não faz da forma como nós achamos que era para ser feito, nós não queremos, nós recusamos, nós queremos tornar atrás. Ah, não era bem do jeito que eu pensava. Ah, eu pedi esse milagre aqui a Jesus, ele não fez do jeito que eu queria, então também eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de irmão, não quero mais saber da palavra, não quero mais saber de Deus, e tô de mal, e isso e aquilo, e vou viver minha vida. Cara, quem somos nós para dizer para Deus como é que ele vai fazer ou deixar de fazer? Nós é que temos que mudar a nossa forma pecaminosa de pensar. Nós é que temos que ter essa mudança de vida. Quando Cristo ele vai nos transformando, ele não quebra a gente no meio de uma hora para outra e te refaz. É aos poucos. Só que para isso eu tenho que estar com o coração disposto. E aí o que eu gosto de Jesus, porque todo mundo fala de Jesus mansinho, ai, Jesus é só amor. Cara, mas Jesus muitas vezes ele era duro e firme nas suas palavras. Quando Jesus olha e vê aquele povo desistindo, ele olha para os outros e fala assim: a verdade é essa, o que eu tenho para vocês é isso. O que meu pai me trouxe para fazer é isso. E vocês vão que não querem ir não com eles? Se quiser pode ir. Eu tô aqui para fazer a vontade do meu pai e não a de vocês. Olha aí, Jesus vira para os 12, aqueles mais chegados. Ele olha, querem vos retirar-vos? Vocês querem ir também? Pode ir, sabe? Então, a sua pergunta aos 12 aqui é para saber, vai quem quer, mas vai sabendo que é a verdade. Não há ali enganação, não há, não, eu vou falar. Muitas vezes nós temos esse defeito. Não, porque Jesus era só amor e nós temos que falar com carinho, com amor o tempo todo. Sim, Jesus muitas vezes tratava ali o pecador com muito carinho, derramava amor sobre a vida daquela pessoa. Mas também, muitas vezes, Jesus era duro nas suas palavras. Quando os caras, não era bem isso que eu estava pensando, eu não vou mais pro senhor, não. Ele olha pros outros, e vocês não vão, não? Se quiser, tchau. Tô aqui para agradar ninguém, tô aqui para agradar o meu pai. E às vezes a gente tem essa mania horrorosa de querer agradar todo mundo. Ei, nós somos chamados para agradar a Deus. É igual Jesus. Jesus não estava para agradar discípulo, apóstolo, agradar o povo, não. Ele estava para fazer a vontade do Pai. Isso ele deixa claro. Nós estamos lendo e todo tempo Jesus fala: estou para fazer a vontade do meu Pai. E se eu tiver que ser duro, eu vou ser duro. Se eu tiver que derramar mais amor, eu vou derramar mais amor. Se eu tiver que ser firme, eu vou ser firme. E assim é. Não diz aqui na palavra, não, Jesus a todo tempo. Jesus olhou sorrindo, docemente disse: vocês, gente, vocês querem também? Fica aqui comigo. Eu tô implorando, vamos. Foi isso que ele disse, não. E às vezes a gente quer ficar ali adulando. Fica aqui, vamos. Não, gente, vai seguir quem for para seguir, vai ficar na sua vida quem for para ficar na sua vida, vai participar do seu propósito quem for para participar, e quem não for, tchau, pega o beco, se retira e vamos lá. A gente não vai ter ódio, a gente não vai ter raiva, mas assim como no propósito de Jesus tinha as pessoas certas para caminhar com ele, no nosso também tem. E a gente não tá para agradar todo mundo, não. Nós estamos para agradar a Deus. Caminhar na verdade, olhar para ele, que é o modelo, seguir ali, né, conforme ele nos mostra, e é isso. E aí vamos ver, né, quem vai responder a pergunta de Jesus quando Jesus pergunta: e vocês não querem ir também? Então, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eita, Pedro. Então aqui, Pedro, ele confessa quem é Jesus, uma linguagem mais enfática. Então,
Eles criam de verdade. Talvez Judas não, porque Judas não estava com o coração de fato ali com Cristo. Mas os outros 11, eles criam. E aí ele fala, sabe? Jesus, para onde eu irei? Para onde nós vamos? Não tem vida fora de ti, só tu tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Para onde eu vou se não for contigo? Tu és o Cristo verdadeiro, nós cremos. Tu és o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, tem um louvor que eu gosto muito que fala justamente dessa passagem, que diz: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Então, gente, é isso. Para onde a gente vai fora de Cristo? No pecado a gente estava morto. Nós só temos a vida eterna nele. Para onde a gente vai? Aonde é que nesse mundo a gente vai se esconder de Deus? Não tem. Fora dele não há vida. Então não tem para onde ir. E Pedro aqui, ele responde sabiamente, né? Talvez por uma revelação do alto. Ele responde sabiamente: Senhor, para onde iremos nós? Nós vamos com quem? Seguir esses fariseus que tá só repetindo a lei aí, negócio de sala, disso e aquilo, o povo querendo ser um melhor que o outro, mas tudo pecador igual eu. Eu vou para quem? Se tu és o Cristo, se tu tens as palavras de vida eterna, se tu é o Filho que Deus enviou por nós, para onde nós vamos? Não tenho para onde ir, não tenho para onde voltar, Senhor. É através de ti. Eu creio, nós cremos. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então aqui revela muito mais do que uma escolha arbitrária, né? Mas antes uma escolha objetiva dada a ele pelo Pai. Então Jesus, quando escolhe Judas, né? E Judas também no início escolheu Cristo, né? No entanto, a escolha de Judas foi invertida pela incredulidade, como acontece com milhões de pessoas. Perceba essa questão, né, dos 12, né, dos apóstolos ali, os que andavam, né, mais próximo ali a Jesus. Cada um deles tinha uma personalidade, cada um deles tinha uma maneira. Então ele sabia que Judas, ele gostava ali de tirar umas moedinhas, né? Que ele basicamente assim, ele roubava. Ele sabia que tinha um ladrão no meio. Ele sabia que Pedro era explosivo. Ele sabia da personalidade de cada um dos 12. E sabe, isso é uma lição para mim e para você, porque muitas vezes a gente não consegue lidar com o nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com pessoas da nossa família, com os vizinhos, com as pessoas que estão à nossa volta. Mas Cristo, ele nos deixa uma lição. Aqui ele andava com todos. Não tinha tipo assim, não, vou escolher só desse tipo aqui, só esses aqui que são os bonzinhos. Não, tinha o cobrador de impostos, tinha, sabe, ali era uma mistura. Então, isso fica pra gente. Você acha que os apóstolos entre eles era só paz e comunhão? Você acha que de vez em quando não tinha uma briga, assim, uma discussão, um queria de um jeito, outro queria de outro? Tinha aquele que era mais explosivo, era mais enfático, tinha aquele que era o que ia lá apaziguar? Tinha. E isso nos mostra o quê? É por isso que ele fala, amai-vos uns aos outros. Nós temos que aprender a conviver com todos, né? E quando Jesus está falando aqui de Judas, né? Foi dito dessa maneira, porque o Espírito Santo faria com que todos soubessem que Judas desprezou Jesus. Ele andava ali com Jesus, né? Ele ouvia, ele estava junto. Ele estava junto ali com Jesus, mas, infelizmente, era só da boca para fora. Era só ali, tá andando junto, mas assim, de fato, ele não estava com o coração naquilo. Ele não estava com o coração voltado, de fato, para aprender, né? E hoje, é interessante como é as coisas de Deus, né? Hoje veio uma lembrança no meu Face de um post que eu fiz há um ano atrás, exatamente no dia, né, de hoje. E diz assim: Judas teve o bom pastor. A gente vê em João, no capítulo 10, versículo 11, o melhor líder, Mateus 23, versículo 10, o maior dos mestres, Mateus, capítulo 23, versículo 8,
Ele teve o dono da sabedoria, Tiago, capítulo 3, versículo 17. Ele teve o grande amigo, João, capítulo 15, versículo 15. O que Judas não teve? Judas não teve um caráter transformado, uma vida mudada, não se rendeu a Cristo, mesmo ouvindo, vendo e estando com ele. Estar ao lado nem sempre quer dizer estar com. Do mesmo modo, não é sobre o pastor, não é sobre a igreja, não é sobre o método, é sobre o relacionamento que você terá ou não com Deus. É sobre ter Deus gerado em você. Você pode estar junto dos amigos de Jesus e mesmo assim não estar com Jesus. Eu achei muito forte, né, esse post, porque às vezes muitos estão dentro da igreja, mas não estão com o coração em Cristo. Não se permitem serem transformados, não se permitem serem moldados por Deus. Estão indo por ir, eu venho aqui na igreja, então eu já sou de Cristo. Mas é igual aqueles apóstolos que voltaram para trás, quando começa a conhecer às vezes a verdade ali, quando Deus começa a transformar, Deus ele vai revelando ali para você, e é desse jeito, não quero mais não, sabe? Então que o nosso coração venha de fato estar voltado para Jesus, né? Que nós venhamos ser aquelas pessoas que de fato está com o coração nele, não que só anda com ele, né? Que nós não venhamos ser só mais um na multidão, mas que a gente possa de fato estar com o nosso coração quebrantado. Aqui é uma representação lá da parte 1, que é quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, que é o momento, né, que ele dá graças em tudo, ele dava graças. É só uma representação de imagens retiradas da internet. Então, a gente vê, né, Deus como provedor. Aqui fala um pouco sobre o maná, né? Foi muito citado aqui nessa passagem. Então, que o nosso alimento, né, diário, que nós tenhamos Deus como provedor, que o nosso alimento diário seja Jesus e a sua palavra, que nós possamos buscá-los mais em oração, em vida devocional, em leitura da Bíblia, amando mais ao nosso próximo, né? E o desejo de Jesus é que nós, que eu, que você, que a minha casa, a minha família, sua família e todos, né? Que possamos entender, que possamos reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a nossa esperança de vida eterna. Então, neste momento, eu vou orar para finalizar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ser, Deus, esse pão da vida, pelo fato do Senhor ser o nosso pão que desceu do céu, Senhor, por nos dar a tua carne, o teu sangue, por morrer, Senhor, em nosso favor, Deus. Ó Senhor, tudo o que tinhas para fazer por nós, Senhor, já está posto. Somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu sacrifício e sabemos que nada do que venhamos a fazer por Ti pagaria, mas somos salvos. Estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Sim, Deus, o Senhor, em forma de amor, nos amou, se despiu de si mesmo. Então, que nós venhamos, Pai, diminuir e que o Senhor venha crescer, Deus, cada vez mais na nossa vida, Senhor. Que o Teu Espírito venha continuar nos guiando, abrindo o nosso entendimento, trazendo a sabedoria do alto, Senhor. Fortalece aqueles que estão aqui nesse estudo, para que eles venham, Senhor, continuar nessa caminhada, Pai, aprendendo mais de Ti, Senhor. Que eles venham continuar dedicando, Deus, esse tempo para aprender mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Desde já, eu agradeço por tudo, que o Senhor venha abençoar cada casa, cada pessoa, cada família, Senhor, que está abrindo, Pai, esse espaço para que o estudo, para que o Teu Evangelho entre, restaure, para que se estabeleça dentro dos lares, Deus. Desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistirem até aqui. Obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Sou muito grata, né, a Deus pela vida de vocês. E relembrando
Inscreva-se se você não é inscrito, deixa o joinha para dar aquela fortalecida no canal, ative o sininho, assim todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você vai receber a notificação. E é claro, compartilhe muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, podem deixar os comentários aqui. Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem comentar alguma coisa, né? Eu sempre olho aqui o que vocês estão comentando. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, pela vida de vocês, por vocês estarem de fato compartilhando, por estarem de fato aqui reunidos junto comigo, né, se debruçando sobre esse alimento tão importante que é a palavra de Deus, né? Obrigado por estarem aí partilhando, né, comendo aqui junto comigo esse pão que desceu do céu, tomando deste sangue, deste cálice, né, e aprendendo mais que é aqui sobre o Evangelho de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né, que estão aqui, que ficaram aqui até o final. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Então, até a próxima. Terça-feira nós teremos vídeo agora, todas as terças-feiras, às 20 horas em ponto, 20 horas em ponto começa, e todas as sexta-feiras também às 20 horas em ponto. Então, antes nós tínhamos o estudo somente na terça, agora nós temos o estudo dia de terça e dia de sexta, sempre se iniciando a partir das 8 horas. E você é o meu convidado, às 20 horas, tá bom? Da noite. Então, não esqueça de compartilhar, convide mais pessoas para vir para o estudo. E, então, até a próxima, até terça-feira. Deus abençoe você. Tchau, tchau e até a próxima.